Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Uma molécula de glicose gera 38 ATP se o processo fosse energeticamente perfeito, né, gente? Lembra que tem perdas durante o processo. Vai produzir, na verdade, por volta de 28 moléculas, tá? Na real. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Então, olha só, o exercício me falou o seguinte, ele me falou que em respiração aeróbica, uma glicose gera 38 ATPs. Já na anaeróbica, uma glicose gera 2 ATPs. Por que isso? Porque a aeróbica, gente, vai envolver a glicólise, que é a quebra da glicose formando piruvato, isso me dá 2 ATPs. Depois vai passar para a formação lá no ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, a cada ciclo também vai me dar um ATP. Só que eu vou produzir 2 piruvatos aqui, então o total vai ser 2 ATPs. O ciclo que a gente viu na questão anterior ocorre 2 vezes por cada glicose que eu quebro, tá? Aí depois na cadeia respiratória, né? Na cadeia respiratória, ou que a gente chama de fosforilação oxidativa, vai produzir o resto. Vai produzir 34 ATPs, tá? Só que esta etapa é a etapa dependente de oxigênio. O oxigênio não participa do ciclo de Krebs, mas é uma das fases aeróbias que tem. Porque só acontece se tiver oxigênio aqui, ó. Se tem oxigênio aqui, esse processo acontece, senão ele trava. Então a gente chama de fase aeróbica também, mesmo que eu não use o oxigênio lá, tá? O oxigênio eu só uso aqui como aceptor dos hidrogênios. Essa é a fase anaeróbica. Portanto, na fase anaeróbica, que a glicose forma 2 ATPs, é porque só ocorre a glicólise. Só ocorre a glicólise, tá? Aí ele quer saber o seguinte, ó. Voltando aí para o texto. Embaixo, aí ele te deu um gráfico com consumo de glicose por concentração de oxigênio. Eu vou fazer até aqui no cantinho para você, ó. Ele te deu consumo de glicose pela concentração de oxigênio. Foi isso que ele te deu, tá? Ele quer saber qual curva representa o perfil de consumo de glicose para manutenção da homeostase de uma célula. Homeostase é o funcionamento normal, que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual da concentração de oxigênio. Gente, para uma célula ficar estável ou parcialmente estável ou ficar com seu funcionamento constante, ela tem que ter X energia. Vamos supor que ela tenha que ter 38 ATPs, tá? Vamos supor que ela tenha que ter 38 ATPs. Uma molécula de glicose já te dá 38 ATPs. Então você precisa consumir pouca glicose. Uma molécula de glicose já te dá muito ATP, só que na presença de oxigênio. Então, quando tem oxigênio, você consome pouca glicose. Consumir pouca glicose quando tem oxigênio te libera muita energia. Se não tem glicose,
Aliás, desculpa, se não tem oxigênio, olha só, sem oxigênio você só produz 2 ATPs. Então, quanto menos oxigênio, mais glicose você vai ter que consumir para ter esses mesmos 38. Imagina, quando não tem oxigênio nenhum, para te dar os mesmos 38 ATPs, você tem que quebrar quantas glicoses aqui? Você vai ter que quebrar 19 moléculas de glicose sem oxigênio para te dar os mesmos 38 ATPs. Portanto, sem oxigênio, para te dar os mesmos 38 ATPs, você tem que quebrar muita glicose. Então, quanto menos oxigênio, mais glicose você quebra. Quanto mais oxigênio, menos glicose você quebra. Então, vai ficar um gráfico dessa maneira aqui. Quanto menos oxigênio, mais glicose você tem que consumir, porque sem oxigênio você só tem 2 ATPs. Quanto mais oxigênio, menos glicose você precisa, porque ela te dá muito ATP com a quebra completa. O gráfico parecido com isso é o gráfico, não é o 1, que é uma linha reta, não é o 2, que é uma linha crescente, não é o 3, que é um zigue-zague aí, não é o 4 também, portanto é o gráfico número 5. Alternativa E.